AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de nos reunir neste momento, Senhor, em reunião online com a liderança do Teu povo, Senhor, neste país e fora dele. Nos dá paciência, nos dá inteligência espiritual, Senhor, para que possamos, Senhor, com graça, com sabedoria, tratar dos assuntos da Tua obra, achar de Ti, buscar de Ti graça e discernimento em tudo quanto vamos decidir. Não seja nós, não seja a nossa força, não seja a inteligência nossa, mas seja o Teu Espírito na vida de cada um de nós. Abençoa os Teus servos em cada região, suas famílias, Senhor, suas igrejas, congregações, seu povo, sua liderança. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Desejar a todos vocês bem-vindo a essa programação aqui da TV AD Perus, Minha Igreja, que saudade! Estamos aqui novamente para trazer a lembrança, o que Deus tem feito em nossa cidade, nas regiões, através da vida dos seus servos. E no dia de hoje, meus irmãos, não é diferente. Nós temos aqui um convidado muito ilustre. Nós estaremos falando aqui da região do interior, um município localizado no interior do estado de São Paulo, fundado em 14 de abril de 1918, uma cidade grande, com mais de 121 mil habitantes, uma distância aqui de São Paulo de 400 quilômetros. Nós estamos falando da cidade de Catanduva, é isso mesmo. Todos os irmãos aí que estão conectados aí de Catanduva são bem-vindos a essa programação. E queremos aqui apresentar o pastor que é responsável pela regional lá de Catanduva, que é o pastor Isaías de Oliveira. Seja muito bem-vindo, pastor Isaías, a essa programação Minha Igreja, que saudade. Pai do Senhor, pastor Renato, quero cumprimentar todos os ouvintes nesta tarde. Para mim é uma alegria poder participar desse trabalho e me sinto honrado pelo convite. Muito obrigado, pastor. Amém, amém. Chegou o dia, né, pastor? Chegou o dia. Nós já havíamos conversado já há algum tempo e o pastor falou, não, vamos aguardar um pouquinho, e realmente chegou o dia. Estaremos falando aí do trabalho da região de Catanduva. Temos várias cidades ali no entorno, conforme já conversei um pouco aqui com o pastor Isaías, e ele começou aqui a narrar as belíssimas histórias, o que Deus tem feito ali naquele lugar. Então eu peço a você que fique conectado conosco através do Facebook, do YouTube, né? Mande a sua mensagem, mande a sua saudação, a sua pergunta, né? Aí que nós estaremos conectados com vocês. Queremos aqui fazer uma oração. E logo após, já temos um breve intervalo, vamos
molhar aqui a garganta, beber uma aguinha e estaremos dando continuidade a essa programação. Ore conosco. Bendito Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos. Senhor, nessa tarde nós estaremos fazendo menção de Ti, de tudo que Tu tens feito ali naquela região, na vida do Teu servo, da sua família. Enfim, Senhor, nós queremos Te glorificar e Te adorar, aleluia, nessa tarde. Sê conosco, sê com essa programação, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão conectados, que estão nos seus lares, muitas vezes acompanhando através do seu celular, né, no seu trabalho, do seu fone de ouvido. Abençoe, alcança, Senhor, a todos em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos. Amém e amém. Vamos para um breve intervalo, mas fique conectado conosco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Estamos de volta nessa programação Minha Igreja, que saudade. Falando hoje ali da regional de Catanduva. Essa cidade ali do município do interior de São Paulo, eu falei a data, é 1918. Começou ali com um povoado e hoje é uma cidade muito grande, com muitas indústrias ali. Vive também da lavoura, da cana-de-açúcar, não é isso, pastor? Cana-de-açúcar. Né? Muito trabalho ali na lavoura. Pastor Isaías de Oliveira é casado com a diaconisa Sheila de Oliveira, na qual tiveram 2 filhos, o João Vitor, com 11 anos, e a Sara, com 7 anos. Então receba a nossa saudação aí, toda a família do pastor Isaías. Pastor Isaías, muito bem-vindo a essa programação e estaremos aqui fazendo menção do que Deus tem feito ali na região. O programa é muito pequeno para muitas bênçãos, né? Muitas vitórias, muitas almas salvas. Como diz lá no salmista, que a gente não venha a esquecer nenhum dos seus benefícios, né? Do que ele tem feito para conosco. E na programação de hoje à tarde, nós temos aí um pedacinho do tempo para fazer menção àquilo que Deus tem feito ali, na região de Catanduva, na vida do senhor, da sua família, dos irmãos ali. Conta para nós o origem, quando começou, como é que foi esse trabalho lá? Já existia alguma igreja, não existia igreja? Como que foi o início ali da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, na região de Catanduva? Pastor, o trabalho de Perus em Catanduva, ele foi inaugurado no dia 9 de novembro de 2013. Né? Conversamos... 2013, então temos 7 anos. 7 anos. Agora, segunda-feira, o trabalho vai completar 7 anos de inauguração. Anos. Conversamos com o presidente, com a bênção de Deus e do ministério. Nós fomos lá, alocamos um salão
e começamos com a ajuda de Deus. O senhor já conhecia a cidade? A minha mãe é nascida numa cidade do lado, minha avó, família por parte da minha mãe são de uma cidade do lado, e minha avó mora em Catanduva, hoje faz uns 30 anos. Né? Ah, então o senhor já conhecia a Já cidade. conhecia a região, a cidade, né? Ah, muito Enfim, bem. nós já conhecíamos. E aí o presidente fez esse convite, o senhor aceitou esse desafio? Na verdade, foi eu que vim pedir ao presidente. E na hora ele abraçou, eu só dei um porém. Eu disse que eu não gostaria de pastorear, talvez pela falta de experiência, né? E porque a gente viajando o Brasil inteiro, eu tinha a ideia de continuar do jeito que eu estava. Mas mesmo assim ele abraçou o convite, fomos lá, inauguramos a noite da inauguração, eu tenho ela na mente até hoje. A catedral com o nosso presidente, eles subiram com um ônibus, uma van e 5 carros. Oh, maravilha. Mas foi um céu na terra. Casa cheia. Casa cheia, para a glória de Deus. Glória a Subiu com Deus. uma parte da banda, dos músicos da catedral. Foi uma noite apoteótica. Eu tenho essa imagem na minha mente até hoje. Foi num sábado? Foi num sábado. Oh, glória. Foi num E sábado. no domingo eles ficaram lá também? Não, acabou o culto, cada um entrou no carro, no ônibus, vieram embora. Aí no domingo já era uma outra realidade. No domingo nós tínhamos 8 pessoas. Aí nós viemos para a realidade do negócio. Certo. E desses 8, quanto tem hoje? Pastor, dos 8 que começou conosco, tem todos, dos 8. Porque na verdade quando eu falo de 8, contando 4 é eu, minha esposa e meus 2 filhos. Que na época a Sarinha 50% era a família? era a minha família. Eu e minha esposa, o João tinha na época 5 anos, 7 anos, e a Sara tinha 3 aninhos. Então, assim, nós tínhamos uma dificuldade no começo, por exemplo, nos dias de semana. Porque nos dias de semana, os irmãos trabalhando, às vezes com horário, não conseguia chegar. Então, o culto de terça e de quinta era eu, minha só esposa a família. e os 2 obreirinhos na época. Era Oh, 4 glória. pessoas. E de domingo dava as 8 pessoas. Certo, É. certo. Que maravilha. E hoje o senhor tem uma noção de quantos? Pastor, entre membros e congregado de domingo à noite, nós temos por baixo umas 130, 140 pessoas na sede. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Como diz Paulo, eu reguei, eu plantei, Apolo regou e Jesus deu o crescimento. Eu tenho plena certeza que esse crescimento foi divino. Com certeza, pastor. Com certeza. Em 7 anos, se nós colocarmos aí em termos de proporção, é muito grande o que Deus fez ali naquela região. Sem contar as congregações, porque quando nós começamos só nós. E depois Deus foi abrindo as portas e hoje nós estamos contando com a sede 7 congregações. 7 congregações. Para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem algumas pessoas aqui, dá licença um pouquinho, Pois não, pastor. pastor. Sueli Reborn está saudando a todos aí com a paz do Senhor. Não sei se o senhor conhece, Sueli Reborn. Tem Diego Gisele Sim. também saudando com a paz do Senhor. É conhecido? A irmã Sueli não me é estranho, mas agora eu acho que a Tem ansiedade até uma foto de uma nenezinha aqui, de uma criancinha bem Sim, pequenininha. mas o Diego e Gisele são membros da nossa igreja. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, irmã Gisele. Estão aí conectados conosco. Silvia Aline Cavassani Lapola, a paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Reinaldo Oliveira, paz do Senhor Jesus Cristo e boa tarde. Amém. A nós todos. Kate Lee, paz do Senhor. Essa está conosco desde o começo, pastor. Ela é esposa do presbítero A Alessandro, a irmã Kate. E é Kate Lê, né? Que é Kate Kate Lê. e Alessandro, a abreviação do esposo. Certo. Está conosco desde o começo. É uma Amém. família abençoada que está conosco. Ela, o esposo, a irmã Célia, que é a mãe dela. Certo. Enfim. E a Nenê, hoje eles têm uma criancinha chamada Radassa. Amém. Um abraço para toda a família. Fiquem aí Verdade. conectados. Diego, Gisele, paz do Senhor. Irmã Bem-vinda Lopes. Uma bem-vinda, Lopes. É irmã bem-vinda mesmo? Bem-vinda, é. Olha só, que interessante. Irmã bem-vinda, seja bem-vindo aqui nessa programação. Um abraço a toda a família. Ana Paula Padovani. Nossa, também. Também Sim, de lá. sim. Olha aí, os irmãos conectados conosco. Irmã Glória a Ana Deus. Paula Padovani, ela é nora do irmão presbítero Alexandre Pedroso, que é o nosso primeiro secretário da regional. Tá certo, Sim. tudo em família aí. Tudo em família. Paula Domiciano, também cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Amém, minha irmã.
Cleise Ferreira, olá, boa tarde, amém. A irmã também, Deus abençoe. Olha aí quanta gente está conectada. Gabriel Isidoro, paz do Senhor Jesus. Vocês têm igreja em José Bonifácio? Está perguntando. Não temos, pastor. José Bonifácio é uma cidade É uma cidade próxima. próxima. Hoje deve dar uns 90 quilômetros, mas nós não temos. Olha, já é... Já é uma porta, é uma porta. Amém. Deus abençoe, Gabriel Isidoro. Vamos orando aí nesse sentido, hein? Paula Alcântara também está cumprimentando aqui com a paz do Senhor. É a nora do maestro Daniel Carana. Ah, é a Ela nora é do maestro? Música da banda, Olha aí. participante da banda da igreja. Tá certo. Lucas Maicon Corá, meu pastor, homem de Deus. Esse é dirigente da nossa congregação de Pindorama. Homem de Deus também. É o dirigente É o lá, dirigente, glória evangelista a Deus. Lucas Corá. Amém. Um abraço, meu Deus irmão. abençoe, pastor Lucas. Amém. E como sempre, o pastor Misael Messias, lá de Londres, está Amém. conectado conosco. Pode ser. Paz do Senhor, pastor. Um abraço ao senhor e toda a família aí na Inglaterra, né? Humberto Francisco, a paz do Senhor, pastor Humberto. Pernambuco, um abraço, pastor Isaías. Está mandando aí um Amém. abraço para o senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Paulo Alcântara, estamos conectados. Muita gente, né, pastor, estão conectados aí, ligados. E aqueles que não conhecem vão saber hoje um pouquinho da história de Catanduva. Pois não, pastor. Aí o senhor falou com o presidente, ele aceitou, foram lá com um ônibus cheio no sábado. No sábado. Culto maravilhoso. No dia seguinte, lá estavam 8 os irmãos, pessoas. 8 pessoas. Inclusive a irmã Kate, E a irmã- o presbítero Alessandro, ela faz parte dos 8. Faz parte. Faz parte. Amém, amém. Glória a Deus. E a partir daí, Deus tem dado crescimento. Graças a Deus. Não só a cidade de Catanduva, como foram abertos outros trabalhos ali no entorno, na qual o senhor falou que tem 7 igrejas hoje. Quais são essas cidades que nós temos de Perus ali na região? Pastor, nós estamos hoje em São Carlos com 2 congregações, é o setor de São Carlos, que na verdade esse trabalho já existia. É quantos quilômetros ali de... 160 de Catanduva. 160 de Isso. Catanduva. Aí o presidente só passou para nós Certo. o trabalho. Receberam esses dois. Recebemos duas essas igrejas. congregações. E Catanduva, hoje nós temos 5. Uma está na cidade de Ariranha, que o dirigente é o evangelista Adriano Araújo. Tem o de Pindorama, que é o evangelista Lucas Corá. Temos uma congregação na cidade de Catanduva, num bairro chamado Santa Paula, que quem dirige esse trabalho é o pastor Geraldo, que é vô do evangelista Lucas. Nós estamos na sede. Temos um trabalho numa cidade chamada Itajobi. Quem dirige lá é o cooperador Genilson. Cooperador. Cooperador. Amém. E ele está lá e fazendo um trabalho função de pastoral. formiguinha, mas Deus tem abençoado. Amém. Para a glória de Deus. E para cada igreja que foi aberta é uma história, né, pastor? Pastor, e que história. É mesmo? E que história. E que história. Por exemplo, se eu começar por Ariranha, se eu começar aqui por São Carlos, vai. São Carlos, Deus nos presenteou na regional com ônibus. E quando nós passávamos por São Carlos, um dia eu dentro do ônibus com os obreiros de Catanduva vindo, eu falei, eu vou oferecer o ônibus para os irmãos de São Carlos. De repente, alguns querem participar da reunião de obreiro e, de repente, nós podemos ser um canal de bênção. E eu conversei com o presidente antes de oferecer ajuda e nessa conversa São Carlos passou para nós. Olha aí, glória a Deus. Enfim, São Carlos foi assim. Pindorama, foi um dia eu estava andando na cidade, eu tinha ido fazer uma visita, encontrei um irmão que congrega conosco e ele me convidou para fazer uma visita para um irmão na cidade de Pindorama. Esse irmão estava parado na caminhada, fomos lá, visitamos o irmão, através desse irmão, ele se chama Edneuton, está conosco até hoje lá, na cidade de Pindorama. Um abraço, meu irmão. Se estiver assistindo aí, olha a história, né? O que Deus faz, né? E através do irmão Edneuton começou essa porta, né? Nós já tínhamos uma família do presbítero Joel, num vilarejo de Pindorama, mas Pindorama mesmo foi através dessa visita que começou, né? Aí o presbítero Joel já se agregou com os irmãos
e nós colocamos o evangelista Lucas lá, estão lá até hoje para a glória de Deus. Amém. A Ariranha começou com o pastor Felipe Rodrigues. Hoje o pastor Felipe Rodrigues ele está conosco na sede, tem nos ajudado bastante, nos dado bastante apoio. E ele veio de outro ministério, né? E quando ele veio de outro ministério, ele achou que havia um pequeno grupo com ele, apesar de ele não ter chamado ninguém. E eu ainda falei a ele, pastor, não convide ninguém, quem vai dar crescimento à obra é Deus. Ele, pastor, eu já tenho isso no meu coração. Mas para a glória de Deus, passaram-se de 100 que vieram. E 100 irmãos. E aí precisamos do pastor Felipe em um outro trabalho que é em Itajobi. O pastor Felipe de prontidão nos atendeu, né? E aí nós colocamos lá o evangelista Adriano. O Adriano, eu conheci o Adriano há uns 13 anos atrás no Mato Grosso do Sul. Ele me levou para pregar lá e numa conversa se tornamos amigos. E mal sabia ele que depois de 10 anos Deus traria ele para Catanduva e ele ia trabalhar junto com a gente. Olha que bênção. E ele foi o homem de Ariranha, ele está lá até hoje em Ariranha também. Pastor Genilson, ele já era membro nosso lá em Itajobi. Com a vinda do pastor Felipe para a sede, o pastor Genilson ficou no lugar em Itajobi. Santa Paula, pastor Geraldo, fez um propósito com Deus há muitos anos atrás, que se o Senhor o curasse, ele ia fazer um salão, ia se tornar uma igreja. Quando o Peru chegou em Catanduva, o evangelista Lucas, que está em Pindorama, que é neto do pastor Geraldo, veio nos visitar, acabou ficando conosco. E hoje lá, nesse local que foi feito um voto com Deus com o pastor Geraldo, também é uma congregação de Perus. E assim é a nossa história. E aquela história que o senhor me contou rapidamente da vidraçaria, né, não conseguiu um local, como que é essa história, pastor? Essa história foi em Pindorama, pastor. Eu fui visitar o irmão Edneuto, né? E conversando com ele, como eu disse, ele estava fraco na fé. E nós conversando com ele, enfim, tal, falei para ele, varão, quem sabe o senhor não é um homem de Perus aqui, ou a porta para Perus entrar em Pindorama? Ele, amém, pastor, eu estou pronto. Né? Aí ele mora numa vila, uma Coab, lá em Pindorama, saímos para dar uma volta no mesmo dia. Fui fazer uma visita para o irmão, mas sempre para dar uma volta. Só tinha um salão no bairro inteiro, e esse salão era de uma vidraçaria onde virou um depósito. Aí eu me interessei, chamei o dono do salão, ele falou, não, eu não vou alugar porque aqui é o meu depósito. Fui lá uma vez, fui lá 2 vezes, fui lá 3 vezes, na terceira vez que eu fui lá, o pai dele estava, do dono do salão. Aí a gente conversando, aí o senhor entrou na conversa. O senhor disse assim para mim, olha, pastor, o senhor desculpa, mas já teve muita gente que veio procurar, porque como não temos salão no bairro, muita gente veio procurar para alugar. Por exemplo, já vieram aqui para fazer padaria, farmácia, depósito de bebida, né? E para dar aquela descontraída, que eu vi que era um senhor muito sério, eu falei, não, mas olha, padaria engorda. Depósito de bebida, a bebida só causa mal para a sociedade. Só. A farmácia é para doente e a igreja vai chegar para sarar. Eu falei num tom, pastor, para quebrar o gelo. Sim. E ele olhou para mim, olhou para o filho e falou, aluga para a igreja. Aí o filho falou, mas onde eu vou guardar? Arruma o seu depósito e aluga para a igreja, aqui vai ser a igreja. Aleluia. Na hora, quando nós acabamos de conversar, que acertamos o dia para batermos o contrato da locação, o irmão Edneuto virou para mim e falou, pastor, eu vou ficar com os irmãos em Perus. Eu fiz um propósito com Deus no meu coração, não falei para ninguém. Se for para mim ser do ministério, vai ter que alugar um salão aqui no bairro e não existe, só existe aquele. Só tem um. E aquele o homem já falou que não aluga. Ocupado. Se for para mim ser de Perus, é ele. Então, a partir de hoje, eu sou de Perus. E ele está conosco até hoje. Amém. Se ele estiver ouvindo, irmão Edneuto, Deus te abençoe, varão. O senhor faz parte dessa história. Deus é fiel. E depois chegou o pastor Lucas na inauguração e Deus tem abençoado de forma poderosa. Essa é a igreja de Pindorama. Pindorama. Que é próximo também de Catanduva. 6 quilômetros de Catanduva. Bem 6 próximo. Próximo. Que maravilha. Graças a Deus. Então, cada igreja tem a sua história ali, o seu início. Pastor, eu não digo nem só a igreja. Eu digo que cada membro. Cada membro, cada família. Porque, só para o senhor entender, no começo da obra, dias de semana, os irmãos trabalhando, a metade da congregação, que eram os outros 4 irmãos, né? Eu vou até citar o nome, o presbítero Alessandro, a esposa, a irmã Kate, a sogra do Alessandro, que é a mãe da irmã Kate, a irmã Célia, e o hoje presbítero Manuel. E eu e minha família, meus 2 filhos, minha esposa e meus 2 filhos. Então nós éramos em 8, metade da congregação de semana era difícil vir. Trabalhando. E era eu e minha esposa de semana e de final de semana chegavam os demais irmãos. Então assim, tinha muito espaço, mas não tinha gente, né? Mas eu viajando pelo Brasil, pregando a palavra, Deus começou a fazer promessa.
E isso até me emociona, porque quando Paulo vai dizer aos crentes de Coríntios, eu vos tenho como os filhos gerados pelas minhas entranhas, eu acho que eu tenho uma noção do que Paulo quis dizer. Porque cada irmão que foi chegando e ocupando a sua cadeira, eu vi um milagre de Deus, pastor. Eu me lembro que de cultos de semana a gente olhava para a igreja assim, a igreja vazia, só eu, minha esposa e meus filhos. E eu dizia para minha esposa no final do culto, será que nós atravessamos o farol, passamos na frente de Deus? E eu por vários lugares do Brasil pregando, quando eu tinha agenda, Deus usava profetas desconhecidos e dizia para mim, aquele lugar ficará pequeno, se prepare, o meu espírito está naquela casa, né? E eu vou mandar a pessoa certa para sentar em cada cadeira. Pastor, e como diz Paulo no livro de Atos, e ele mandou a quem ele quis para que agregasse, né? E Deus foi fazendo, e hoje, para a glória de Deus, nós temos todos os departamentos em funcionamento. Não tínhamos secretário, Deus preparou um secretário, que hoje é o Alex Pedroso, presbítero, juntamente com seu filho, Guilherme Pedroso. Temos departamento de missão, que é o diácono Olívio. Temos a tesouraria, que é o presbítero Alessandro e o presbítero Manuel, que começou conosco. Temos departamento de círculo de oração, temos jovens, crianças. Uma igreja completa, graças bem a Deus. estruturada. Só para o senhor ter uma base, nós tínhamos os instrumentos, mas não tínhamos os músicos, né? E não é fácil cantar na voz, não. Eu não louvo, mas a minha esposa louvava. Então a gente fazia assim, pastor. Só Tudo senhor... sem acompanhamento. Tudo sem acompanhamento. Só para o senhor ter uma base. Começávamos o culto, fazíamos a leitura oficial, orava, passava para a esposa, ela louvava o hino, ela voltava, não tinha quem dar oportunidade. Eu me lembro que teve domingo de nós começarmos o culto 7 horas, 7h20 eu já estava pregando, porque não tinha, desculpa o que fazer, né? Não tinha o que fazer, então nós tínhamos que preencher o espaço. E eu olhava para os instrumentos que nós tínhamos conquistado, bateria, violão elétrico, contrabaixo, e orava, Deus, manda o músico, manda o músico, manda o músico. E um dia chegou a família dos irmãos Carana, que é o maestro Daniel Carana, que inclusive se ele estiver me assistindo, Deus te abençoe, irmão Daniel Carana, a sua nora, o seu filho, aí veio o baterista, aí veio o contrabaixista, aí veio instrumento de sopro, e hoje, para a glória de Deus, quando eu olho aquele canto cheio, para mim é uma alegria. Oh, aleluia. Então assim, Glória cada irmão que foi chegando, pastor, né? Tivemos histórias de milagres instantâneos, escola dominical, a pessoa passar na porta da igreja, olhar, a gente convidar a entrar, e pedir para voltar à noite, voltou. Descobrimos que a pessoa estava fazendo um tratamento pesado contra uma enfermidade. Colocamos a igreja em oração, Jesus curou aquela senhora. Aleluia. Então assim, cada irmão, cada membro, cada departamento, cada congregação, cada obreiro foi um presente de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Realmente, irmãos, vocês perceberam que vai ser pequeno esse programa de hoje para muitas bênçãos, pastor. Eu acredito. Muitas bênçãos. Nós temos aqui mais gente que estão conectados. O Alexandre Santos. Sim. Esse é o pastor lá da minha regional, lá de Vila dos Remédios, que é o pastor dirigente da congregação do Bandeiras. Deus abençoe, pastor Alexandre. Muito bom ter o senhor conosco aqui. Eu já ia perguntar se era lá de Catanduva. Não, esse eu conheço. Mas se quiser ir embora com a gente... Não, tá tudo certo. Tem aqui Marcileia. A de Perus da Regional de Marília. Amém. Também está conectado. Deus abençoe a todos os irmãos aí de Marília. Diego Gisele, aí responderam, amém, pastor, estamos aqui, estamos juntos. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor, continuando, então, aí formou-se então a regional. Formou-se a regional. Quando que se deu um nome de regional? Porque quando chegou, era apenas uma igreja, né? Já recebeu esse nome ou veio posteriormente? Pastor, quando eu conversei com o presidente, eu achei que nós íamos abrir uma congregação, era da minha mente, né? Como a Bíblia vai dizer, muitos propósitos existem no coração do homem, mas a vontade do Senhor que permanecerá. O presidente já virou para nós, pastor Elias, disse, pastor, nós vamos já abrir regional. Começou Isso. Com essa visão de regional. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, filha, será que o pastor sabe que nós só somos em 4 de semana, né? Mas eu acho que a visão dele, tenho certeza, foi além da nossa, né? E começou já como regional. Amém, amém. Regional. Então, uma regional que já tem 7 anos. Vamos fazer segunda-feira. 7 anos. 7 anos. E tem lá departamento infantil, Sim. Tem departamento de adolescente, jovens, senhoras. Pastor, até os departamentos foi Deus que foi nos encaminhando, né?
O departamento, por exemplo, dos adolescentes, esses irmãos de Ariranha, chegaram com um trabalho chamado Escola Bíblica de Férias. Né? Sim, geralmente acontece mês de Sim. julho, né? Julho, exatamente. E eu olhei e falei, bom, aqui tem um futuro. Faz um trabalho muito bonito. E eu chamei a pessoa responsável e falei, ó, nós não vamos mudar essa roupagem, né? Os irmãos têm que entender que nós somos Perus. E em Perus nós temos um departamento muito bom, chamado CAMP, que é de adolescentes. Então hoje o que seria Escola Bíblica de Férias, nós vamos fazer um CAMP. Falei com os irmãos da catedral aqui, a liderança dos adolescentes, subiram com o ônibus, pronto, pegou o CAMP. Então hoje nós temos o nosso CAMP que nasceu através desse trabalho. Amém. Mocidade, irmãs, enfim, graças a Deus, Deus tem abençoado. Só o departamento infantil que acho que com essa pandemia, né, tem essa questão de distanciamento, Sim. que estão sofrendo mais. Aqui em São Paulo nós realmente estamos assim com o coração, né, contrito, porque eles não podem estar juntos, porque uma coisa são os adolescentes, os adultos, né? Quando a gente fala, não, mantenha a distância. Sim. Criança não tem isso, né? Não Sim. tem como, eles não têm essa conscientização. Mas tem a banda lá, a banda de música. Oh, coisa boa. O senhor falou que tem quantos músicos lá? Pastor, hoje nós estamos com por volta de uns 12, mais ou menos, 12 irmãos, entre instrumento de sopro, teclado, Certo. guitarrista. Quem é o maestro lá? Maestro irmão Daniel Carana. Irmão Daniel Carana. Daniel Carana. Deixa aí o meu abraço e também digo a você que o que você precisar na área musical, pode fazer contato conosco aí que estaremos dando total apoio a vocês, ao pastor. Amém, Tá pastor. bom, pastor? Questão de Obrigado. arranjos, né? Sim. De hinos, porque para tocar assim em um grande número de músicos, precisam das partituras, cada um, né? Escrito na sua tonalidade, direitinho. E muitas vezes tem essa dificuldade de adquirir todas essas composições, todos esses arranjos. Sim. E nós temos aqui uma gama muito grande, né, de hinos da harpa, hinos avulsos, então fica aí à disposição, tá certo? O Corademp, que é o mais novo órgão, né, que o presidente, pastor Dr. Elias criou, que diz aí corais e orquestras da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Nos procure que nós estaremos dando total assessoria aí naquilo que você precisa, desejar. E eu estendo aqui ao pastor também Gratidão, essa ajuda, tá bom, Amém. pastor Isaías? Graças a Deus. Nós vamos para um breve intervalo, pastor, para a gente molhar um pouquinho a garganta. Amém. E daqui a pouco nós daremos sequência. Mas fique conectado conosco. Até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Bem... Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória a Deus, estamos de volta aqui nessa programação Minha Igreja, que saudade. Falando hoje da Regional de Catanduva. Estamos aqui com o pastor Isaías de Oliveira. Pastor Isaías, o senhor mencionou agora há pouco a respeito de um ônibus, né? Falou, Sim. o ônibus estava passando assim, nós estávamos dentro de ônibus. Que ônibus é esse? Pastor, esse ônibus também foi um presente de Deus para nós, né?
eu procuro estar aqui na catedral pelo menos 6 vezes por ano, que é na nossa convenção, Escola Bíblica, Camp, Cibemp, Umabemp, Conamp e a última ceia do ano, né? Nós nunca deixamos de participar. E aí eu fui fazer uma matemática rápida, o que nós pagávamos para alugarmos um ônibus, dava um valor de quase 20 mil por ano, nessas 6 viagens, o que pagávamos de aluguel de ônibus. Aí eu conversando um dia com o obreiro, e o obreiro soltou, né? Pastor, por que nós não compramos o nosso ônibus próprio? E eu olhei para ele e falei, rapaz, nós estamos numa realidade muito distante. Mas aquilo acendeu no meu coração. E eu fui pesquisar, e eu vi que o que a gente gasta por ano, nós podíamos ter o nosso ônibus. E aí amadureceu a ideia, chamei mais uns 2 irmãos, os irmãos abraçaram, falei, eu vou fazer uma reunião com os irmãos, não é só o obreiro não, é com os irmãos da igreja. Aí um dia numa Assembleia Geral lá. Uma Assembleia Geral, rápida, no dia da oração, segunda-feira, eu falei no domingo à noite, irmãos, os homens da igreja, os irmãos homens, em nome de Jesus, vem amanhã na oração que eu preciso dar uma palavrinha com os irmãos. E os irmãos desceram da igreja mesmo. Aí quando acabou a oração tudo, lancei o desafio, falei, irmão, vamos comprar um ônibus. Eles, glória a Deus, aleluia, falei, nós já temos a condição, amém. Falei, as condições estão com os irmãos, só tem um porém, eu estou pronto. Os irmãos entraram nesse desafio, cada um dando um pouquinho, nós fazendo uma campanha, nós vamos todos abraçar o pastor. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. E a gente pesquisando, nós achamos um ônibus, fomos lá, que também era de um irmão, crente, dono de uma empresa, e ele diminuiu de um ônibus para uma van, pôs o ônibus à venda. Quando chegamos lá, foi tudo se encaixando. Só para o senhor ter uma base motorista de ônibus na igreja, nós temos aproximadamente se for contar na regional, nós temos uns 4. Oh, glória! Né? Temos pessoas que entendem do motor, Deus nos deu tudo, até o local para nós guardarmos o ônibus. Hoje, o responsável pelo ônibus é nosso irmão Diácono Olívio, que inclusive é o responsável pela missão da regional. Então, o ônibus, colocamos esse departamento, vamos dizer assim, na mão dele, ele toma conta, e o ônibus é nosso. Foi aonde nasceu o desejo, quando nós passávamos com o ônibus em São Carlos, vindo para São Paulo, me veio na mente, puxa, temos o ônibus, sempre tem espaço, quando é só reunião de obreiro, oferecer essa ajuda aos irmãos. Mas primeiro eu vou falar com o presidente para ver se ele nos autoriza. E nessa pedida, na verdade, para nós oferecermos essa ajuda, São Carlos veio para a gente. Mas foi um presente de Deus para nós. Amém. Né? Graças a Deus. Amém. Então essa é a história do ônibus. Do ônibus. E atende toda a região ali? Toda a região. Assim, quando a gente vai os irmãos vêm na ceia regional, por exemplo, a gente autoriza o nosso irmão ir buscar os irmãos das congregações. E quando a gente vem fazer a viagem, o ônibus, eu falei, irmãos, nós vamos usar especialmente para irmos para a catedral. Certo. E se for para atender alguma necessidade, alguma agenda, algum convite, algum departamento, o ônibus vai estar à disposição. Amém. Graças Glória a Deus. Que bênção, hein, pastor? Inclusive, ele está com vontade de viajar. Com a pandemia, ele está tranquilo, mas em breve, em nome de Jesus. Tá certo, tá certo. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira ministerial, né? O senhor diz que nasceu aqui em São Paulo, o senhor é da cidade de São Paulo. O senhor tem parente em Catanduva, conheceu a esposa lá em Catanduva, mas o senhor era daqui de qual igreja aqui de São Paulo? Pastor, eu tenho 42 anos hoje, eu sou nascido e criado no berço evangélico, né? Meus pais até hoje fazem parte desse ministério, se chama Maravilhas de Jesus. A sede deles, do Ministério Maravilhas de Jesus, fica ali na Praça da Sé. Hoje já dorme no Senhor, o fundador, que era o pastor Leonel Silva, e eu sempre fui desse ministério, né? E adquirimos uma casa em Catanduva, e fui passear lá um dia com os meus pais, e a empresa que eu trabalhava tinha em Catanduva. E eu fui conversar com um rapaz da empresa, e eu vi que a realidade era totalmente diferente. Aqui não tinha horário nem para entrar, nem para sair. E lá... Muito serviço. Muito aqui. serviço, sim, muito serviço. E lá mais regrado. Muito mais regrado. Entrei nos detalhes com ele e falei para o meu pai, pô, nós temos a casa aqui, a avó, que é a família da minha mãe, da região, eu vou pedir transferência e vou vir para cá. Conversei com o pastor Leonel na época, ele me autorizou na hora, me deu a carta de recomendação, pedi transferência, o gerente me transferiu para Catanduva. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi em 2003. Só que, pastor, eu costumo dizer que uma coisa... O senhor era solteiro? Solteiro. Uma coisa é a gente ir passear, né? Então você vai passear, puxa, gostou. Tudo muito bonito. Só que tem dia para voltar.
Agora, quando o senhor chega num lugar desconhecido, muito embora o senhor está dentro do próprio país, do próprio estado, é outra cultura, é outra realidade. Fui transferido para lá, maravilha, mas na primeira semana eu vi que o ritmo, né? Você é de São Paulo, interior, é um ritmo totalmente diferente. E aí eu não entreguei a carta, fiquei com a carta, coloquei no meu coração, orei a Deus e pedi para ser mandado embora para mim poder voltar para São Paulo. E um dia eu pregando aqui em São Paulo, eu fui congregar na Maravilhas de Jesus. Quando o pastor Leonel me viu, o pastor Leonel falou para mim, pô, meu irmão, como é que o senhor está? Ali na Maravilha de Jesus eu comecei como cooperador, fui subindo e quando eu saí, que eu fui para Catanduva, eu já era evangelista. Certo. Solteiro, mas cheguei a evangelista. Aí ele olhou para mim e falou, meu irmão, como é que o senhor está? Pastor, eu estou bem. Congregando aonde lá na cidade que o senhor foi? Eu falei, em lugar nenhum. Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu estou voltando para São Paulo, pastor. Ele disse, e a carta do senhor? A carta está comigo, eu vou devolver para o senhor porque eu não entreguei para ninguém. Aí, pastor, uma coisa que me chama a atenção, que quando eu conto isso aos irmãos, eu falo. A sensibilidade do Espírito na vida daquele homem foi tremenda. Porque eu imagino o seguinte, eu pastor de igreja, um obreiro que não dá trabalho, pelo contrário, trabalha, e ele falar que vai sair, depois ele voltar, eu recebo de braços abertos. Mas na hora Que que eu seria falo, o natural, seria né? o natural. Seria o natural. Ou chegando reforço, mais um obreiro. Está voltando para casa, É. já nascido aqui, conhece aqui o sistema daqui. Quando eu disse isso para ele, não, pastor, não entreguei a carta, vou devolver ao senhor que eu estou voltando, ele olhou para mim e falou, não, Deus não te quer mais aqui. Olha. Ele falou, Deus te quer lá. Aí eu confesso que eu não entendi, mas sabia que ele era um homem de Deus. Eu falei, é Deus, mas não estou entendendo, mas eu sei que é Deus. Ele falou, irmão, procura uma igreja padrão nosso. A Assembleia de Deus é o nosso padrão. Entrega a carta. Hoje o senhor não entende o que Deus tem para o senhor. O senhor vai entender amanhã. Deus te quer lá. Peguei minha carta, pastor, procurei a Assembleia de Deus lá, conversei com o pastor, fui recebido, mas já com aquela palavra, mas eu estou em São Paulo, se o senhor me aceitar assim, aceitou, 2 vezes por mês eu ia lá. Aí nisso eu conheci minha esposa, namoramos, noivamos, casamos e continuei congregando lá, morando aqui, né? Como eu viajava muito o Brasil pregando, 2 vezes por mês eu ia para lá. Quando eu me casei, 1 vez por mês. Quando nasceu meu filho, Deus tirou do meu coração a cidade, o ministério, eu entendi que Deus estava nesse negócio. Eu me lembro que eu recebi um convite, a minha chegada em Perus foi através do pastor Vantuil. Há muitos anos atrás, eu nem imaginava de Perus, eu estava em Catanduva passeando, eu recebi um convite de um amigo meu para mim substituí-lo, que ele não ia poder atender a agenda numa congregação nossa aqui em Parada de Taipas ali no Rincão, Jardim Xangri-Lá. E quando eu cheguei lá, era ligado em Pirituba esse trabalho, e o pastor Vantuil estava na igreja. Hoje o pastor Vantuil está lá na Vila Souza. Vila Souza. Um abraço, pastor Vantuil. Deus abençoe, pastor. O senhor foi um canal de Deus. O senhor é o causador desta grande obra aqui, vamos dizer assim. E aí, eu me lembro que eu vim atender esse convite, trabalho bem pequenininho, pouquíssima gente, mas o pastor Vantuil me fez uma promessa. Quando acabou o culto, ele falou, pastor, né? Na época eu não era nem pastor, mas ele falou, pastor, eu te devo uma. Eu vou te levar num culto que nós temos regional. Aí eu fui pregar num trabalho de segunda-feira em Pirituba. Lá eu conheci o pastor José Trindade, que hoje está em Araras. Em Araras. Exatamente. O pastor José Trindade me levou para pregar no Jardim Rincão. Jardim Rincão. Fui pregar em Jardim Rincão, depois o pastor Trindade saiu do Rincão, foi para o Elisa Maria, né? E um dia ele aqui na catedral, a irmã Maria de Jesus, que hoje está na África. Na época ela ajudava na secretaria aqui. É coisa de Deus, né, pastor? Ela virou e falou assim, pastor Trindade, o senhor tem um homem de Deus para me indicar para pregar domingo à noite aqui em Perus? Ele falou, pastor José, eu lembrei do senhor. Com tanta gente, tem um jovem, mas ele não mora aqui, ele mora no interior. Se encaixar um dia que ele está aqui, e para a glória de Deus ela ligou e encaixou. Preguei uma vez, depois eu fui convocado, né? Foram as palavras dela. Ela me ligou e falou, pastor Elias não está te convidando, ele está te convocando para o senhor pregar numa reunião de obreiro nosso aqui. E ele já quer a próxima. Falei, se eu estiver em São Paulo, irmã, quando que é? Tal dia. Eu ia estar. Então as coisas foram se encaixando. E nesse meio tempo, pastor, Catanduva estava saindo do meu coração. A gente fala, e eu costumo dizer, a gente fala para quem tem a mente de Cristo para entender isso. Se for olhar no parâmetro humano, não tinha motivo, porque sempre fui muito bem tratado. Mas no meu coração estava saindo. E um dia eu vim pregar, me convidaram para pregar no aniversário de 58 anos, 60 anos da catedral, uma coisa assim. E eu vim no templo antigo,
Peguei o ônibus na Barra Funda e estou subindo para Catanduva. Nessa época, minha esposa já não estava mais podendo viajar, porque ela estava gestante do João Vitor, hoje com 12 anos, 11 anos. E 3 horas da manhã, eu acordado na estrada, eu falei, Deus, se for da tua vontade de eu sair do ministério onde eu estou, confirma e fala para onde eu devo ir. E nessa viagem eu conheci um profeta, pastor. Ali nasceu uma amizade depois, mas nunca tinha visto nem ouvido falar. Ele falou, irmão, o senhor fez uma pergunta para Deus e Deus manda te dar a resposta. Dá tchau para Catanduva que o teu tempo aqui venceu. Eu falei, é Deus, eu não conheço. Isso no ônibus? Não, isso quando eu cheguei em Catanduva. Ah, quando chegou lá. Conheci esse homem de Deus lá. Certo. Quando eu olhei no olho dele, eu falei, é Deus. Ele falou, faz pouco tempo que o senhor fez uma pergunta para Deus. Isso tinha sido 3 horas da manhã na estrada. E ele falando comigo 10 horas da manhã, eu lembrei da minha conversa só eu e Deus no ônibus. Aí eu olhando nos olhos dele, pastor, eu falei, Senhor, amém. Porque do meu coração já saiu, mas eu vou aonde? Porque como a gente viaja muito pregando, pastor, a gente conhece muita igreja. E eu queria estar no centro da vontade de Deus. Quando eu olhei no olho dele, que eu perguntei, Senhor, mas eu vou aonde? Ele falou, e aonde o senhor é para o senhor ir? É na igreja que o senhor pregou ontem à noite. Olha. Eu tinha pregado aqui na catedral, pastor. Para a glória de Deus. Amém. Aí nasceu meu filho, passou a dieta dos 40 dias. Quando eu vim para São Paulo, para voltar para minha casa, que minha sogra na época morava em Catanduva, minha esposa passou os 40 dias na casa da sogra, eu já vim com a carta de mudança. Aí apresentou. Aí eu já apresentei ao presidente. E aí começou a nossa história em Perus. Fiquei aqui 7 anos com o presidente. Foi aonde surgiu a nossa conversa de abrir em Catanduva, depois de 7 anos. Então, nossa carreira ministerial é esta. Amém. Para a glória de Deus. Quando eu me casei em Catanduva, fomos separados ao pastorado, já era evangelista, fui ao pastorado. E a nossa carreira é essa, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Os irmãos estão percebendo que quem conduz a nossa vida é o próprio Deus. Verdade. Né? Nós fazemos projeto, temos planos, mas o realizar, o concretizar, está só nas mãos de Deus. Então, se você estiver em casa passando por algum problema, busque a Ele, busque ao Senhor, busque direcionamento dEle. É a melhor coisa, não antecipa. Como o pastor falou aqui, muitas vezes quis ultrapassar o farol, né? Sim. Passar na frente de Deus, mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para nós. Pastor Isaías, que história linda de vida. E hoje o senhor está ali, firme e contente, em Catanduva, após já 7 anos, uma igreja maravilhosa. Eu nunca fui lá, pastor, mas eu gostaria de conhecer. O senhor tem alguma imagem, tem alguma foto? Sim, eu mandei para o departamento de mídia algumas fotos das congregações. Vamos pedir aí aos irmãos aí da mídia. Essa é a nossa congregação, pastor, na cidade de Ariranha. Ariranha. É, tá, começou a fachada. A fachada, certo, no centro é o templo da igreja, o centro, a nave da igreja com os irmãos. Certo. Né? E embaixo também, uma foto de frente para trás e de trás para frente. Hoje quem está lá, como eu disse, é o evangelista Adriano Araújo, mas essa obra começou com o pastor Felipe Rodrigues, que está conosco hoje na sede regional. É sede própria ou é locada? É locado. É locado. E é um salão grande, né? Um salão muito bom, graças a Deus. Muito bom, parece que é bem largo, comprido. Sim. Aí deve ter quanto? Mais de 100 pessoas aí dentro? Sim, hoje nós devemos ter ali em Ariranha, pastor, entre membros e congregado, de 160 a 180 irmãos. Que maravilha! Para a glória de Deus. Deus. Uma grande congregação. Em Ariranha. Cidade de Ariranha. Ariranha fica próximo também. Deve dar em torno de uns 20 quilômetros mais ou menos. É bem perto. Sim. Quem é o pastor lá? Pastor Adriano Araújo. Adriano Araújo. Isso. Tá certo. Temos mais fotos? Essa é a nossa congregação de Pindorama. Pindorama. Isso, a fachada da igreja e a nave da igreja. Esse rapaz na foto de baixo é o evangelista Lucas Corá, que mandou uma saudação agora aí na rede social. Esse de gravata amarela, exatamente. Okay. Ele é o dirigente, certo. Moço novo de idade, mas muito responsável. Que maravilha. Fervoroso. E esse trabalho começou também com ele, eu posso dizer uma coisa para o senhor, começou com o evangelista Adriano, o Ed Newton, que é o irmão lá que fez o propósito com Deus, e o presbítero Joel, juntamente com a sua esposa e 2 filhas gêmeas. Foi como começou lá o trabalho. Hoje a igreja, o senhor pode ver que está cheinha, cooperada para a glória de Deus. Tá certo. Aí era um culto normal, não é festividade? Não, isso aí eu quero crer que se não for um culto de semana, é um culto de domingo à noite. É culto ótimo, normal. Ótimo. Culto normal. Maravilha.
também é uma bela congregação. Já não é, pastor, deixa eu só enfatizar, já não é mais aonde começou. Porque aonde começou que nós precisamos locar, ficou pequeno. Ah, certo. Né? Aí Deus proveu esse outro salão e nós mudamos para lá, que o senhor já percebe na foto que já está ficando pequeno. Está ficando pequeno. Glória a Deus. O monitor aqui, acho que ele apagou, deu uma pane, né? Mas vamos aguardar aqui o pessoal da mídia dar uma melhorada aqui. Ah, voltou. Esse aí é a nossa congregação de São Carlos, a sede do setor de São Carlos. São Carlos. Hoje quem dirige lá São Carlos é o pastor Marcondes, o senhor que está na foto de baixo ali. Ah, ok. Marcondes. Certo. Aí também é locado. Locado. Hoje, pastor, nós não temos nenhum próprio. Para a glória de Deus, fazem 2 anos que a sede regional de Catanduva conseguiu comprar um terreno. Certo. Para nós começarmos uma construção. Mas salão hoje são todos locados. E pelo que eu vi, todos os salões são grandes, né? São bem espaçosos. Sim, né? Todos são... Tem Tenho uma escada 2. ali? Tem uma escada no na verdade é um salão e em cima do púlpito tem como se fosse um mezanino, né? Então aquela escadinha lateral ali. Certo, para a administração ali da igreja. Tá certo. Esse é em São Carlos. Essa aí é a nossa sede regional em Catanduva. Em Catanduva. Isso. Também é muito grande aí. A foto de cima, pastor, da banda esquerda, é os nossos adolescentes. Certo. Departamento dos adolescentes. A foto do centro é a fachada da igreja. Né? Bonita, hein? Muito bonita. Nós começamos a igreja de Catanduva, pastor, num salão no centro de Catanduva. Com 6 meses nós mudamos para esse salão. Era uma loja de roupa que desativou e o proprietário locou para nós. Certo. Aqui no meio, no centro, esse departamento cheio de obreiro aqui, foi numa escola bíblica de obreiro que nós tivemos, a última passada, tá, o pastor José Diniz, o pastor Clóvis, né, e os nossos obreiros das congregações. Foi a nossa escola bíblica de obreiro, a segunda escola bíblica para a glória de Deus. Amém. Já embaixo... Embaixo são os departamentos, Circo de Oração... As Irmãs de Azul isso, ali, né? E Mocidade, para a glória de Deus. Aí a gente olha uma foto dessa, pastor, e a gente retorna a 7 anos atrás, quando de semana tinha 4 pessoas, e de domingo, quando não faltava ninguém, tinha 8, a gente vai ver que quem dá o crescimento é Deus mesmo. Não é verdade? E ele é fiel, pastor. É fiel. E eu queria só abrir um parênteses aqui, pastor. Isso aqui é os nossos adolescentes depois de um camp que nós tivemos lá, né? Depois de um camp. Em cima do púlpito, né? Em cima do púlpito e os menorzinhos embaixo do púlpito. E eu quero enfatizar que quando nós começamos Perus lá, eu disse ao presidente, pastor, eu estou pronto para ajudar a obra, eu só não quero dirigir, eu não quero pastorear. Eu faço de coração, vou assessorar, eu quero apresentar Catanduva para Perus e Perus para Catanduva. Mas eu tomar a frente do trabalho, não. E nos 10 meses, os primeiros meses foi conosco, e a gente pedindo um obreiro, e o presidente nos atendeu, e foi o pastor Adiel Chiquese, que hoje está em Montemor. Montemor. Ele ficou lá por 10 meses apenas, a catedral precisou dele, trouxeram ele de volta, e resumindo, aí eu conversei com a minha esposa, falei, filha, eu acho que não tem outra conversa, é a gente mesmo. E o presidente sempre falando, acatamos, e eu confesso ao senhor que eu fui para ficar 1 ano, e se Jesus não voltar até segunda-feira, estamos a 7. Mas eu quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Adiel Chiquese, porque apesar dele ter ficado pouco tempo conosco, a catedral ter precisado dele, levado ele de volta, ele só ficou 10 meses, mas a experiência daquele homem nos ajudou muito. Amém. Foram 10 meses, mas foi um canal de Deus para nós. Inclusive, se o pastor Adiel Chiquese estiver assistindo, Deus abençoe o senhor, a missionária Roseli, o Tiago, na época o Tiago era solteiro, mas foi uma família de bênção para nós. Amém. Né? Amém. Eu pensei que eu ia voltar embora e deixar o pastor Adiel Chiquese, na minha mente estava tudo certo, mas Deus interveio, o pastor voltou e nós ficamos. Tá certo. Aqui é a fachada da sede, pastor. Olha, muito fachada linda, da nossa hein? igreja. Linda mesmo, hein? Era uma loja, esse prédio, pastor, estava fechado há alguns anos. Olha como Deus faz. Estava fechado há alguns anos e nós queríamos sair do centro de Catanduva e ir para o bairro. Mas nós não achávamos local. A maioria dos nossos membros moram em torno da igreja. E um dia, uma das irmãs que temos conosco, hoje ela mudou para a Bahia, ela trabalhava numa casa de uma senhora, ela convidou a senhora. Falou, vamos lá na minha igreja, você precisa conhecer Jesus. Ela falou, mas vocês estão muito longe, lá no centro à noite da cidade é muito ruim para mim, que sou uma pessoa de idade.
Ela falou, então, meu pastor quer alugar um lugar no bairro aqui, mas não acha. Falou, aluga tal prédio, que era esse aí. Falei, mas eu ouvi falar que esse homem não aluga. Falei, mas ele é meu amigo. Se eu falar com ele, ele vai alugar. Pastor, eu me lembro da serva de Naamã. A serva de Naamã achou que era escrava do homem, mas ela foi um canal de Deus para o homem. A irmã, pensando que estava trabalhando para a mulher, ela foi um canal de Deus para a igreja. E a mulher um canal de Deus para nós também. Ela foi lá e falou para o proprietário, a igreja da moça que me ajuda, da irmã que me ajuda lá, eu queria que você alugasse. E ele falou, olha, já veio, inclusive igreja, só umas 3 vieram atrás de mim. Fora outros departamentos, de outro segmento. Mas eu vou alugar para vocês. E nós estamos nesse salão há 6 anos e 6 meses. Amém. 6 meses ficamos no centro da cidade e 6 anos e 6 meses aí. Vai completar 7 anos no total. Deve ter uns 10 metros aí de frente. Pastor, eu quero crer que deve ter uns 13, 14 metros. Maior, né? É. Maior. O fundo é muito grande, é muito grande. A nave da igreja em si, ela interrompe um pouco, mas tem um outro espaço que fica um pouco mais afunilado lá atrás, que nós usamos para fazer uma comemoração, escola dominical, Certo, enfim. uma confraternização. Sim, exatamente. Que maravilha. Então aí estão as fotos, né? As fotos. Agora a gente tem uma outra noção, né? Uma coisa é só falar. Sim. E outra coisa é ver. O senhor não quer deixar registrado, né, o endereço? Porque vai que tem alguém lá assistindo. Sim. Fala, mas não, onde que é essa igreja? O endereço da nossa igreja fica na rua Campinas, número 507. O bairro é Higienópolis, em Catanduva, São Paulo. Fica ali. Tem o nome de Campinas e tem o nome de Higienópolis. Higienópolis. O bairro é Higienópolis e a rua é Campinas, 507. Tá, não tem erro. Não tem Então, erro. o senhor está convidando? Estou convidando, você é convidado. Terça às 20 horas, quinta às 20 horas e domingo às 18 horas. Olha aí, amém. A programação semanal da igreja. Muito bem, meus irmãos, aí está a história da regional de Catanduva. Nós vamos beber mais uma aguinha, mas eu peço a você, se tiver alguma pergunta a fazer ao pastor Isaías, fiquem à vontade, tá bom? Vamos para um breve intervalo e já retornaremos já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta aqui nessa programação Minha Igreja, que saudade, falando lá da regional de Catanduva. Temos alguns irmãos conectados conosco. Irmã Marivane Bueno está conectada. Deus abençoe, irmã Marivane. Prazer. Aí, a irmã compartilhando esse vídeo conosco.
Também está assistindo a irmã Sara Alves. O senhor conhece a irmã Sara Alves? Pastor, eu Não quero conhece, crer que é uma né? É a jovem... minha esposa. Perdão, porque nós temos uma Sara lá também, perdão. E é Alves também? Não, É. eu não sabia dizer o sobrenome, mas amém. Não, essa aqui eu conheço muito bem. Pai do Senhor missionária, Deus abençoe. Luciana Moura, verdade, glória a Jesus. Deus abençoe, irmã Luciana. Isaac Gomes Starelli, glória. Isso é glórias ao nosso Altíssimo. Congregação ali do Ariranha. Jardim Ariranha. Irmã Tânia Alves, pastor Isaías, Deus abençoe sua vida e da igreja, paz do Senhor a todos. AD Perus Mauá. Mauá. O senhor já pregou lá? Muitas vezes, graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Tânia. Deus abençoe. Ali na responsabilidade do pastor Flávio Pena, um abraço, pastor. Irmã Silvia Aline Cavassani Lapola, família Chiquese, bênção de Deus, é verdade. Pastor Adiel Chiquese e toda a sua família, Deus os abençoe grandemente. Verdade. Estão lá em Montemor, né, pastor? Montemor, que inclusive estivemos lá com os adolescentes o ano passado. Olha aí, que Descemos bom, com né? o ônibus lá. Glória a Deus. Irmão Diego Gisele, pastor Isaías, homem de Deus mesmo. Amém. Amém, amém. São de lá? São de nosso, lá de Catanduva. De Catanduva. Sim. Também tem aqui, irmã Rosemary Leme, pastor Isaías, bênção de Deus, parabéns pelo programa, pastor Renato. Pastor Moisés, de Bragança Paulista, amém. Deus abençoe, pastor Moisés. Um abraço a todos os irmãos aí de Bragança Paulista, né? Deus abençoe. Muito bem, está conectada aqui minha esposa. Porque eu já saio e já falo assim, ó, liga lá. Amém. E eu vi um nome Para aí. aumentar a audiência aí. Eu vi um nome aí, irmão Eduardo Nicoletti. Ele é nosso lá da sede de Catanduva. Irmão Eduardo, Deus abençoe. Esposo da irmã Luciene. Deus abençoe. Amém. Felipe Rodrigues, abraços ao pastor Isaías. Pastor Felipe Rodrigues é o que eu comentei que começou em Ariranha e hoje está conosco nos auxiliando na sede lá. Amém. Está Homem de conectado. Deus. Graças Olha a Deus. Aí. É uma honra trabalhar com o Senhor e aprender como temos aprendido. Olha só. Graças Glória a Deus. Aí estão os frutos, né? O testemunho. Muita gente aí conectada a essa programação. Sandro Agostinho acabou de colocar aqui, paz do Senhor, pastor, parabéns pela programação, além de outros cargos, sou líder de adolescentes aqui em Montemor. Me lembro, no ano passado, quando o pastor Isaías esteve pregando em um congresso, deixa eu colocar ver mais, não está querendo abrir. Abriu agora. Veio aqui para Montemor com um ônibus e foi tremendo o que Deus fez aqui. Impactou nossos adolescentes. Um grande abraço, pastor Isaías. Deus abençoe, companheiro. Irmão Sandro Agostinho. Amém. Olha aí. Irmã Josefina Silva também está parabenizando e saudando aí a todos os irmãos que estão conectados. Amém. Glória a Deus. Muitas bênçãos, né, pastor? Sim. Eu sempre pergunto aos pastores se eles têm uma bênção a contar. Parece redundante, né, irmãos? O pastor, ele tem muitas bênçãos a contar. Já começou desde o início do programa Sim. contando as bênçãos. Mas o senhor teria, assim, um milagre marcante, né, nessa tarde, no dia de hoje, dia 6 de novembro, já quase encerrando o ano de 2020, para elevo espiritual de todos nós? Pastor, nesses 7 anos que nós estamos lá, nós temos visto as mãos de Deus em tudo, né? Cada irmão que chega, cada membro, cada departamento, nós temos visto as mãos de Deus. Quero enfatizar 2 aqui. Eu sempre tive o desejo de ter alguma coisa própria para a igreja lá na cidade. Sempre tive o desejo, né? E Deus, para a glória de Deus, nos abençoou com um terreno, né? Que logo, logo, em nome de Jesus, com a bênção de Deus, nós vamos ter
a sede própria para a glória de Deus. Amém. Vão fazer 2 anos que nós compramos, ou É seja... perto da igreja onde é hoje? Não é distante, né? O interior não é nada distante. Não. Hoje deve ser uns 3 bairros do lado onde nós estamos. Mas Certo. quando eu falo em 3 bairros, assusta, mas não é distante, né? Mas foi um presente de Deus. Há 1 ano atrás, num trabalho nosso lá, Deus bradou na boca de um profeta e disse, vai e faça a proposta. Tu manda a proposta que eu assino embaixo. Mas eu confesso para o senhor que eu não tinha nada em mente. Eu falei, mas proposta, senhor, eu não olhei nada. E um dia encontrei um rapaz que mexe com isso, falou, pastor, vai abrir um loteamento, o senhor precisa comprar um terreno. E quando nós chegamos lá, resumindo, do jeito que Deus mandou, que eu lembrei da profecia, nós mandamos, ele falou, não, isso é impossível. Eu falei, rapaz, mas quem mandou eu fazer garante. Só que ele não entendeu, né? Ele não entendeu. Ele falou, mas quem que mandou fazer a proposta? Não, um amigo muito chegado meu. Ele mandou eu vim aqui fazer uma proposta que ele garante. Eu fugiu da minha alçada, vou falar com o dono do loteamento. Pronto. Mas eu já vou falar para o senhor que é não, tá bom? Ligou na nossa frente, sim. Aí ele falou assim para mim, pastor, isso foi interessante. Ele falou, rapaz, mas o seu amigo conhece o dono? Será? Você não quer me falar? Eu falei, não, vou falar uma linguagem nossa aqui. Quem me mandou fazer a proposta é Deus. Hoje talvez você não entenda o que eu estou falando, mas vai nos visitar lá que você vai entender, né? E resumindo, pastor, ele ainda nos abençoou com a compra do terreno. Amém. Ele ficou tão emocionado que ele falou, eu quero fazer parte dessa história. Contei um pouquinho da história e falou, eu quero fazer parte. E nos abençoou. Esse foi um. E dentre os milagres... E agora tem um projeto de construir? Nós não sentamos ainda para fazer o projeto, mas já conversei com o presidente, Certo. os irmãos. Hoje nós temos mão de obra de todas as áreas que congregam conosco. Nós temos serralheiro, nós temos eletricista, nós temos pedreiro, nós temos azulejista. Pastor, nós temos tudo. O que faltava era o terreno. E a provisão, mas Deus vai mandar, eu tenho certeza. E de cura, pastor, Deus tem feito curas instantâneas em nossa igreja. Curas instantâneas. Mas eu quero enfatizar um. Começo da nossa história, eu estava em casa e nós íamos para a cidade de Ariranha comemorar 1 ano do trabalho em Ariranha. Me toca o telefone, uma família que hoje se tornou membro nossa. A irmã pedindo socorro porque a nora tinha dado entrada no hospital com leucemia, segundo o laudo médico. E eu, com muita pressa para ir para Ariranha, falei, minha irmã, eu não posso, mas eu dou minha palavra que amanhã cedo eu estou no hospital. Perguntei qual era o problema, ela disse. E ela falou, o médico deu até 7 dias de vida para minha nora. Meu filho está desesperado no hospital, tudo. Desliguei o telefone. Minha esposa disse, filho, é até 7 dias. Pode ser que não dá para amanhã. Aí eu falei, é verdade. Na hora ali, da pressa, falei para minha esposa, apronte as crianças que eu já estou pronto. Vou lá no hospital rapidinho, oro pela irmã e volto para pegar vocês e as crianças para nós irmos para Ariranha. Chegamos lá, o moço estava desolado no jardim. Ele não sentou nem no banco, ele sentou no chão, no jardim. Quando eu cheguei com o carro, eu não conhecia, mas de longe me veio na mente, é ele. Quando ele me viu, ele veio ao meu encontro. Ela estava num quarto isolada, não poderia receber visita, porque a imunidade dela estava muito baixa. Quando chegamos na portaria, ele podia entrar porque era esposo, mas eu percebi que o porteiro era crente. O porteiro entendeu o mistério, falou, rápido, entre. Chegamos ali no quarto, ela em cima da cama com uma máscara, sozinha. Quando eu entrei da porta para dentro, pastor, Deus falou comigo, diga para ela que eu estou mudando essa sentença. Eu vou confundir a medicina e acrescentar os anos de vida dela na terra. Oh, glória. Mas eu confesso ao Senhor que eu fiquei temeroso. Eu não vou ser negligente de dizer diferente. Falei, Senhor, eu não conheço essa família e ficou me martelando na mente até 7 dias. Até 7 dias. Falei, Senhor, essa aí é muito forte para mim. Mas enfim, conversei um pouquinho com ela, que tinha que ser muito rápido. Só que Deus é terrível na batalha, né, pastor? Deus, quando ele fez o convite para os discípulos entrar no barco, ele não falou que ia ter tempestade. Ele só falou, vamos passar para a banda de lá. Eles foram com a cabeça na banda de lá, mas eles não sabiam o que tinha no meio do caminho. Então Deus, quando ele quer, ele abre a porta e quando você vai ver, você já está dentro. Aí Deus me deu uma outra mensagem. E nessa mensagem Deus me pegou. Deus falou comigo, diga para ela que para ela vigiar com os pensamentos. Quando eu olhei para ela, eu falei, irmã, Deus mandou falar para a senhora vigiar com seus pensamentos. E Deus foi me dando, eu fui entregando. Falei, a senhora tem pensado, sou nova, e se eu morrer? Pastor, essa mulher começou a chorar. Ela pegou a máscara, arrancou, jogou no chão, colocou a mão no rosto. O marido chorando. E Deus foi me dando, eu fui falando. A senhora está pensando no tratamento.
o cabelo vai cair. E seu marido, se a senhora morrer, o filho que é pequeno? Essa mulher, ela começou a chorar. Ela é esposa do irmão Edson, ela se chama Neula. E eu senti uma graça, pastor, naquela hora do quarto, que quando eu fui ver, eu soltei o que Deus tinha mandado eu falar primeiro, que eu fiquei com temor. Falei, Deus manda falar para a senhora que ela está confundindo a medicina, fechando a sua sepultura e acrescentando os seus anos de vida. Guarda essa frase, a medicina vai ficar espantada. Quando eu fui ver, eu já tinha falado. Falei, meu Deus, peguei o azeite, ungi ela e vamos. Sábado, domingo, segunda, 2 horas da tarde, toco o telefone. Era o marido, uma alegria, dizendo que, com todo respeito à palavra, viraram ela do avesso. Porque na sexta ela deu entrada com leucemia e desenganada. O médico fez uma reunião e falou para ele, ó, se nós colocássemos bolsa de sangue nela, ela poderia ter uma parada cardíaca. Se nós não colocássemos bolsa de sangue, ela ia ter uma parada cardíaca. Então nós fizemos uma reunião e disse, se for para perder, vamos perder tentando. Resumindo, medicamos ela voltou. Na segunda-feira nós fomos ver em que pé que estava para começar o tratamento. E nós estamos um pouco confusos, porque ela entrou na sexta com um quadro de leucemia, os exames estão aqui na mesa. Só que hoje só deu deficiência de vitamina B. Aí ele virou, pastor, ele nem da igreja ele era. Ele virou e falou assim, meu pastor falou isso. Falou que Deus ia confundir, eu creio. Resumindo, para quem tinha até 7 dias de vida, está bem para a glória de Deus. Está glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Aleluia, glória a irmã a Deus. Cida, o irmão João congregam conosco, que são sogros da irmã Neuza, pais do irmão Edson. Uma família abençoada, foi um presente de Deus. Então foi o que eu disse ao Senhor. Cada família, cada irmão tem uma história conosco ali. Para a glória de Deus. Amém. Cada obreiro, cada departamento. Deus tem nos suprido. Assistência social, a igreja tem. Nessa pandemia, nós vimos as mãos de Deus na igreja, assistência social chegou a sobejar. Eu vi o nosso presidente aqui dando um testemunho, dizendo que começou a ir porque tinha para dar e não tinha para quem dar de tanto que tinha. E Deus fez isso em Catanduva também, para a glória de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pastor, estou muito contente, pastor. A alegria é nossa. Muito contente, porque esse Deus, ele é maravilhoso, esse Deus... Ele cuida de nós em todos os detalhes. Todos os detalhes. O senhor falou aí da pandemia. Lá na Vila dos Remédios, na qual nós fazemos parte, também a história é a mesma. Está sobejando a assistência da igreja. Eu acredito. Nós aumentamos o número de assistência a famílias necessitadas e o armário está cheio. Glória a Deus. É Deus que faz isso. Verdade. E permita-me também contar um milagre aqui, desse Deus provedor. Nós, de vez em quando, fazemos lá o bazar beneficente. Roupas, né, mercadoria, a preço de R$1, R$2, calça, camisa. E nós começamos a fazer esse trabalho quando estávamos ali no setor do Rochidale, para construir uma nova igreja. E de lá para cá, o estoque, ele não diminui, ele só aumenta, pastor. Eu creio. A gente vende, as pessoas saem lá com sacolas e mais sacolas, né, carregando muita roupa, porque com 10, 20 reais você sai com muita mercadoria. E a gente vai embalar vários sacos. O que eu fiz agora? Eu distribuí com toda a regional a mercadoria, para que eles entendessem, compreendessem que o nosso Deus é o Deus do multiplicador. Eu creio. O Deus da provisão e o Deus da cura. Da cura. Aleluia. O Deus da cura, meu irmão. Se você estiver aí num leito de dor, creia que o nosso Deus, o nome dele diz já. O nome dele é já, é agora. Se você tem fé, peça a ele, confiando, crendo que o anjo do Senhor estará aí e vai manifestar aí e vai expulsar toda dor, Amém. Toda infecção, toda bactéria em nome de Jesus. Para a glória dele, para a glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos mais gente aqui, pastor, que estão aqui assistindo e mandando mensagem. Olha quanta gente maravilhosa. Nós temos aqui Roberto David, né?
Andrade. Que bênção, pastor Isaías de Oliveira, um amigo que nos inspira como pregador do Evangelho. Estamos acompanhando de Cássia, Minas Gerais. Estamos com saudade de vê-lo pregar. Bom, Roberto, Deus abençoe, meu companheiro. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda, né, pastor? Sim. Temos também conectado a irmã Silvia Aline Cavassini, né? Sim. Está novamente aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Isaías, que tem pastoreado minha família. Olha aí, a família está lá em Catanduva, então, hein? Puxa, se a irmã puder mandar quem que é a família da senhora, aí, para nós identificarmos. Amém. Rosa Oliveira também está saudando a todos com a paz do Senhor. Fernando Rosário, maravilha, glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo, irmão, a glória é para o nosso Deus. Balduíno de Souza Monteiro, a paz do Senhor, pastor Renato, Deus abençoe o senhor e o pastor Isaías. Amém. Amém. Balduíno eu conheço, é da nossa regional lá. Amém. É o evangelista da nossa igreja dos Remédios. Diego Gisele, eu e meu esposo somos gratos a Deus por ter tido privilégio de ser batizado pelo nosso pastor Isaías. Amém, é isso mesmo. Isso Um casal que é um milagre de Deus, viu, pastor? É. Milagre de Deus. O irmão Diego, ele é filho da irmã Maria Helena, que toma conta da assistência social da igreja. Ela entrou na igreja, Deus mudou a história dela, se batizou com a gente ali e tal. E nós orando para Jesus alcançar esse moço. E um dia eu fui fazer uma visita, peguei uma cesta básica com a irmã Maria Helena para levar a essa família. Certo. E eu encontrei a irmã Gisele. Né? A irmã Gisele não tinha princípio de igreja, evangélico, nada. E ela tinha ido uma ou duas vezes na igreja, eu falei para ela, ô minha irmã, estamos com saudade da senhora, vai lá na igreja. E ela, muito simples, mas ela virou para mim e falou, não, pastor, na igreja eu não vou não. Aí eu olhei para ela e falei, mas por quê? Ela falou, não, a igreja não, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, mas o dia que a senhora precisar, a senhora sabe onde é o endereço da igreja? Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. E eu disse assim, e fica tranquilo, porque você é do Senhor. A sua sogra está indo conosco e ela entregou vocês na mão dele. Ele sabe onde te acha. Aleluia. E a senhora sabe o endereço do milagre. Resumindo, Deus interveio numa situação e o socorro relaxou na igreja. Ela e o Diego. Glória a Deus. E eles desceram as águas do batismo junto e nós fizemos o batismo desse casal. Hoje ele nos ajuda como cooperador lá. Olha aí. Para a glória de Deus. Jesus batizou essa moça com o Espírito Santo num congresso de adolescente, encheu ela de poder e, Aleluia. enfim, estão conosco. A filhinha dela mais velha, um milagre de Deus, também nasceu com um probleminha que ia levar para o resto da vida, mas a igreja orou. Jesus interveio. Aleluia. E virou um milagre de Deus. Glória a Deus. Então Deus tem mudado a história desta moça, do irmão Diego, através da nossa irmã Maria Helena, que é a mãe do Diego, e da igreja, né, que chegou ali para fazer a diferença. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha aí. E ela está conectada aí, acompanhando essa programação. Um abraço também pelo meu filho, Victor Maximiano, está acompanhando. Amém. Deus abençoe, Victor. Vanessa Siqueira Edenir Torres, glorificando a Deus também. Nós estamos aqui, irmã, também glorificando a Ele toda a honra e toda a glória. Jô Ribeiros também glorificando. Pastor Isaías, grande homem de Deus. Amém. Jô Ribeiro. Jô Ribeiro. É tanta gente, né, pastor? Quando a gente chega na igreja assim, vê lotada, estamos sendo vistos por todos. Sim. Mas a gente olha assim, no geral, não tem condições de gravar, né? Difícil. O rostinho de cada Verdade. Valdimar de Jesus. Pastor Isaías foi meu pastor. Sim. Valdimar. Pastor Valdimar foi um presente de Deus para nós também. Hoje ele está na regional de Cuiabá com o pastor Roberto. Certo. Hoje ele toma conta de um setor de trabalho lá. Deus o levou para lá. Mas ele ficou conosco na cidade perto de Catanduva e ficou tomando conta um tempo do trabalho de São Carlos. Amém. Irmão Valdimar, a sua esposa, as suas filhas, um homem de Deus, um homem de Deus. Um abraço. Deus abençoe, pastor companheiro. Valdimar.
Valdemar, Sim, né? Valdemar de Jesus. Valdemar de Jesus. Irmã Érica do Nascimento também está aí. A paz do Senhor, pastor Renato Maximiano, Deus abençoe grandemente. Amém. É a nossa irmã lá, responsável, né, pela liderança lá, regente dos adolescentes. Amém. Na Igreja dos Remédios. Samanta Zaparoli. Eita, que bênção! Amo ouvir as pregações do pastor Isaías nas oportunidades aí na Catedral e pelo YouTube. Amém. Sou da AD Perus, setor Esperança, regional Damasceno. Damasceno. Olha aí os irmãos conectados. Um Amém. abraço a todos os irmãos aí do Jardim Damasceno. Pastor Elisiário, pastor regional, pastor Elisiário, um grande abraço, pastor. A irmã Silvia Aline, ela está falando, sou eu, a irmã Aline, né? Essa Silvia Aline Cavassani Lapola. Ela falou, sou eu, a irmã Aline. Eu confesso que eu estou com uma dificuldade de lembrar da fisionomia da irmã. Mas enfim. Certo. Celso Oliveira, paz do Senhor, pastor Isaías. Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Celso Oliveira. Eu quero crer que é um irmão nosso da cidade de Ariranha. De Ariranha. Sim. Flávio Fontanelli, a paz do Senhor, pastor Renato e pastor Isaías. Maracaí. Maracaí? Ele é Maracaí, né? Pastor Amém. Flávio Fontanelli. Isso. Deus abençoe, pastor Flávio. Um grande abraço ao Senhor e os irmãos aí dessa cidade linda. Adriano Araújo, paz do Senhor, pastor Renato. Parabéns pelo programa, por estar com meu pastor Isaías Oliveira. Forte abraço. Dirigente da congregação de Ariranha. Ah, o Adriano Araújo. Adriano Araújo. E nos ajuda na regional lá, é segundo nosso na regional. Certo, olha que bênção, né? Deus abençoe aí a vossa congregação, o vosso trabalho. Valdemar de Jesus, de Cáceres, Mato Grosso. Cáceres, ele foi para Cáceres. Também Andréia Muro Mesquita, paz do Senhor, pastor Isaías. É uma bênção, minha família é grata pela vida dele. Andréia Muro Mesquita. Essa irmã está congregando conosco já há um tempo, mas eu conheço essa família, ela é esposa do nosso irmão Jonatas. Eu conheço essa família pelo menos, pastor, uns 15 anos. E quando nós chegamos com o Perus lá, ela era de outro ministério, enfim, eu acho que vai fazer em torno de 2 anos que eles estão conosco. Certo. Um presente de Deus para nós. A irmã André, o irmão Jonatas, o Pedro, o Arthur, é uma família abençoada. Amém, glória a Deus. Se nós fôssemos contar a história de cada irmão que chegou para congregar conosco, pastor, Precisa mais tempo, né? precisava de uns 3 programas, Amém. mas todos são Tem a sua milagre de história, Deus, né? milagre de Deus. E o programa é esse mesmo, ó. Minha igreja, né? Que saudade, é contar as histórias mesmo, o que Sim. Deus tem feito, né? Rosa Oliveira, gosto muito desse programa, que Deus continue os abençoando, irmãos. Amém, irmã, sempre conectada aí conosco, irmã Rosa. Samuel Marques, paz do Senhor, pastor Isaías. Samuel Marques, é isso mesmo. Está saudando o senhor aí. Deus abençoe, irmão Samuel. Alan Martins, paz do Senhor, cooperador Alan Martins, Bahia, Tapiramutá, regional de Lapão. Lapão. Olha aí, todos conectados. Conectados. Deus abençoe vocês aí de Lapão, nessa grande regional aí, para a glória de Deus. De Deus. Pastor Isaías, estamos chegando ao final desse programa. Puxa né? vida. Eu até perguntei ao pastor, vamos encerrar cantando um hino, fazendo um dueto aqui? O pastor falou, não, pode cantar que eu vou orando daqui. Eu vou intercedendo. Então vamos fazer o seguinte, pastor. Nós temos aqui 6 minutos. Em 6 minutos, o senhor tem a oportunidade para as considerações finais, né? Mandar alguma mensagem para os irmãos que estão ouvindo, para os irmãos lá de Catanduva. Né? Então o senhor fique à vontade, tenha Pastor, essa liberdade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, em especial do senhor. Eu vou revelar um negócio aqui ao senhor. Logo que eu cheguei em Perus, eu fui convidado para pregar lá no batalhão, onde o senhor era comandante na época. Foi mesmo? Eu não lembro se o Olha senhor aí. vai lembrar disso, mas os irmãos de Catanduva que estão
assistindo, eu quero crer que eles vão lembrar de uma mensagem que eu preguei. Quando Jesus envia os discípulos, que os discípulos voltam maravilhados, diz, Senhor, em teu nome. E eu falei sobre a autoridade. E eu citei o exemplo de quando eu fui lá no batalhão, a convite do pastor Serginho. Isso, Sérgio Campos. Sérgio Campos. Ele trabalhava comigo Sim, lá também. ele me levou e eu disse aos irmãos, vou mostrar para os irmãos, para tentar explicar o que é autoridade, mas para mim falar da autoridade de Deus é muita coisa para minha mente. E eu citei aquele episódio. E eu me lembro que eu cheguei em casa depois, eu fui com 2 amigos, eu cheguei em casa maravilhado de ver o trabalho que era feito dentro do batalhão, o senhor, né, o senhor me desculpa da liberdade, mas eu falei para minha esposa, puxa vida, o pastor, o irmão lá, que é o comandante, eu nem sabia que o senhor era pastor, de verdade. Eu falei, o irmão que é comandante é um senhor de pequena estatura, eu vi uns homenzão lá de uns 2 metros, mas que autoridade, quando ele passava os homens batiam a continência. E eu disse assim para minha esposa, se Deus permitir, um dia eu vou encontrar aquele homem de novo, que é difícil. Mal sabia eu que o senhor era de Perus e que hoje, depois de pelo menos aí uns 13, 14 anos, Deus ia dar essa oportunidade de eu sentar com o senhor. Olha só, que novidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor, viu? Amém. Pela vida dos irmãos que estão por trás dessa estrutura, levando a história das igrejas, das regionais, louva a Deus. Louva a Deus por cada irmão que está nos assistindo, louva a Deus pelos irmãos de Catanduva, vocês que estão nos assistindo, por cada irmão que vai assistir depois, que não conseguiu acompanhar agora. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E se tiver alguém da região ou da cidade que está nos assistindo, o convite está estendido a você a nos fazer uma visita. Rua Campinas, 507, bairro do Higienópolis. Eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos a acrescentar. Cada obreiro, cada departamento, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Eu quero também agradecer ao nosso Deus por essa grande oportunidade e ao senhor também ter aceitado esse convite e estar compartilhando conosco a história dessa grande regional Catanduva. Amém. E os testemunhos que aqui foram falados. E encerrando a chave desse programa, a tônica é gratidão. Amém. É gratidão por tudo que o nosso Deus tem feito na vida do Senhor e dessa regional. E eu quero convidá-lo, você que está em casa, para a gente encerrar com o hino 370. Eu cantando, o Senhor glorificando. Aleluia. Amém? Vou acompanhar. Amém. O hino 370. A última estrofe, a terceira estrofe e o coro do hino. Amém. Grato a ti. Letra do nosso saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Macalão. Vamos? Estão prontos aí em casa? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E a terceira? Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor,
faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, glória a Deus. Um abraço, meus irmãos, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.